Oi, boa noite, pessoal. Boa noite à comunidade luxemburguesa. Tudo bem? Boa noite, primos, primas. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Tudo pessoal. bem? Tudo ótimo. Pessoal, estamos aqui essa noite, muito bacana, para a gente iniciar nossa série de lives sobre famílias e tradições, né? E para nos ajudar, a gente convidou 3 luxemburgueses que são estudiosos no assunto, que eles falarão de suas famílias e de curiosidades muito interessantes para a gente. E antes de passar para eles, eu e a Silvana, nós estamos hoje fazendo uma homenagem também, que a gente está falando de tradições e família, representando 2 povos, né, Sil? Isso. Os descendentes franco-luxemburgueses, aqui no meu visual mais francês, afrancesado. E os descendentes alemães luxemburgueses. E que são duas, né, são 2 países que têm uma influência muito forte, né, na cultura luxemburguesa e na formação do país. Exatamente. Bom, lembrando que esse é o nosso projeto piloto do acervo digital, então já convidar as pessoas que queiram gravar a história das famílias para a gente colocar no aplicativo e também nas redes sociais. Aqueles que tiverem interesse, é só dar uma olhadinha no nosso aplicativo, tem lá todas as instruções. Vamos então chamar os nossos convidados. O Vamos primeiro, lá. o primeiro que eu chamo é Alexandre Penteado, direto do Canadá. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. Silvana, Gustavo, Boa noite. primas e comunidade luxemburguesa. O Alexandre, pelo jeito, é o único que está curtindo assim um calorzinho. Vamos chamar o Kramer agora também. Olá, boa noite a Oi, todos. tudo bem, Kramer? Tudo jóia. E o nosso terceiro convidado, o Joel Carlos Esser. Oi, Joel, tudo bem? Tudo bem, Silvana, Gustavo, Alexandre. Boa Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal. O prazer é todo nosso aqui, da gente ter essa honra aí de poder contar com a presença de vocês, viu? E aí, para a gente começar, eu queria pedir para cada um de vocês falar o nome de família, né, de origem, e a cidade natal, pode ser? Aí a gente pode começar com o Alexandre Penteado. Claro. Bom, eu sou natural de Curitiba, no Paraná, né? Eu sou da família Grem e da família Bley. A minha mãe e toda a família é de Rio Negro e Mafra, com vários primos por toda Santa Catarina e parte do Paraná. Que legal. Aí, Alexandre, o Alexandre 2. Isso. Eu sou natural de Curitiba. Meus pais são do Rio Grande do Sul e os meus antepassados vieram da comuna de Mersch, do cantão de Mersch. Que legal. E aí agora o Joel Carlos Esser, por favor, Joel. Eu sou natural de Verê, no estado do Paraná, região sudoeste. Meu sobrenome é Esser, mas eu sou descendente da família luxemburguesa Chapo. Ah, que legal. Legal, então, bacana. Vai fazer assim, vamos fazer algumas perguntas para os nossos convidados, e aí eu vou chamando um a um para responder, ok? Então, vamos começar assim. Qual foi a motivação de vocês para estudar as origens? Joel, conta para mim qual foi a tua motivação. Bem, Silvana, eu sempre me considerei um buscador da família, aquele que vai mais além, buscar as origens. Sempre gostava das histórias do meu avô, principalmente do meu tio-avô paterno. Ele nos deixou aos 104 anos, mas inúmeras vezes contou a mesma história do navio que veio da Alemanha e todas as questões envolvendo essa viagem. Eu era fascinado por essa história e outras da família, e já há alguns anos eu tinha iniciado algumas pesquisas genealógicas da família. Então, sempre fui motivado. A história da família é algo que sempre me motivou e continua me motivando, né? Porque a gente não cansa de descobrir histórias em relação à família. É verdade, sempre muita curiosidade, né? O interessante é assim, no meu caso, por exemplo, eu jurava que eu era descendente de alemão. Eu nunca imaginei Luxemburgo. Eu sempre pensei na Alemanha. Sempre na Alemanha. Então, agora, conversando com todo mundo, eu venho descobrindo coisas muito legais, assim, bem interessantes. E você, Kramer, qual foi a tua motivação, assim, para começar esse estudo de origem? Teve bastante sorte na história, né? Mas a ideia original começou com meu pai, com a minha irmã.
Annelise, e eles pesquisavam já há 13 anos, tentando fazer a cidadania alemã. A gente também não imaginava que teria ascendência luxemburguesa, e a gente acabou tropeçando nisso no Natal de 2017. Aí, a partir dali, eu comecei a tomar frente das pesquisas, juntei tudo que a minha irmã e meu pai tinham conseguido montar, peguei e montei com os documentos da minha mãe, que não estavam ainda na árvore genealógica que a gente estava montando, e a gente acabou encontrando os Pierret, que foram os meus antepassados que vieram para o Brasil. O que foi interessante na pesquisa que a gente fez, e que daí motivou a gente mais tarde a escrever um livro sobre isso, é que no meio do caminho, a gente descobriu que eles não vieram para o Brasil. Diferente do que vocês provavelmente vão contar, que é lá do comecinho do século XIX, o nosso é do final do século XIX. E eles vieram num período que lá na Europa é conhecido como Bela Época, um período de até relativa paz ali, né? Um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Mas teve crise econômica, a gente vai falar um pouquinho mais disso, e eles viajaram para a Argentina. Teve um fenômeno nessa época chamado febre argentina. E a gente não tinha os documentos da entrada no Brasil, e agora a gente sabe o motivo. Eles foram para Buenos Aires, de lá provavelmente habitaram uma colônia luxemburguesa chamada San Antônio de Iraola. Aquilo não deu certo, infelizmente, e eles se mudaram para o Brasil. O fato que a gente descobriu, que motivou a escrita do livro, é que a história oficial de Luxemburgo lembra que eles voltaram ou para Luxemburgo, depois que a colônia se encerrou, alguns ficaram na Argentina, nos Pampas, ali pelas proximidades, e outra parte foi para os Estados Unidos. O que não se sabia é que uma parte deles teria viajado para o Brasil, que é o caso da minha família. Eu vou contar isso um pouquinho mais em detalhes depois. E o Alexandre Penteado. Alexandre, eu te acompanho sempre, né? Eu e os outros primos nos descobrimos aqui pelas redes sociais. Estou sempre vendo teus vídeos. E você, qual foi a tua motivação? Veja, foram muitas, mas eu acho que a mais significativa é a minha mãe, né? A minha mãe, ela nasceu em 1937, 2 anos antes da guerra. E aí, quando eu era criança, eu me lembro que ela dizia que meu avô, né, falava o alemão. E uma pergunta que eu sempre tive é: por que a senhora não fala? Né? E era como se fosse um segredo, tipo, de família que ela também não conhecia, né? O meu avô, ele era alemão e era português. Então, claro, em uma sociedade patriarcal, o sobrenome Leite Bastos e Mafra e Rio Negro era como chamavam a família, né? Mas a mãe dele, que era Henning, ninguém falava, né? E eu sempre tive essa curiosidade. E depois, estudando história, que é o meu major, né? Que é a minha área principal aqui no Canadá, eu fui estudando a Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra Mundial, e a repercussão das guerras nas colônias de Santa Catarina e Paraná, de cidades maiores como Blumenau e Joinville, para cidades pequenas como Rio Negro e Mafra, né? E aí eu fui entendendo, né, e compreendendo talvez um dos motivos que havia esse segredo do passado. Mas também eu acreditava que nós fôssemos de família alemã, né? Eu não tinha esse conhecimento da ramificação luxemburguesa, né? Agora, uma coisa que tem me fascinado, que é a área que eu depois posso falar um pouco mais, caso haja tempo, é da cultura Mosel, né? Como nós da família Bley, nós temos parentes da Alemanha e de Luxemburgo. Nós somos, como se diz aqui na América do Norte, go-betweens, né? Nós pertencemos a 2 mundos. E eu acho isso muito bacana, porque você consegue fazer essa ponte. Então, a cultura Mosel, ela é uma cultura muito parecida com a luxemburguesa. Muitos primos dizem: eu falo luxemburguês, né? Que ótimo. Mas se você for para a Alemanha, só cruzando ali a fronteira, toda essa região Mosel, existem 5 dialetos que nós chamamos de Mosel Franconian, e eles são irmãos gêmeos do luxemburguês. Então, essa é a parte que me fascina, não só de descobrir a árvore genealógica, de quais famílias nós viemos, mas melhor entender essa cultura Mosel que veio para o Brasil. Até aproveitando o gancho,
Desculpa, Gustavo, até passei na sua frente. Imagina. Aproveitando o gancho, o Alexandre nos disponibilizou um dicionário de dialeto Mosel, já está no nosso aplicativo. Logo depois a gente coloca também na página da Celux. É bem interessante, porque tem o francês, o alemão e o Mosel, ou o Mosel e o alemão. O alemão e o Mosel, Super que interessante, legal. super legal. Nossa, muito legal, né? E é engraçado que ouvindo isso também com a minha família é a mesma coisa. A minha família é de uma cidade bem no norte, no biquinho, quase saindo para a Alemanha, lá chamada Heinerscheid. Né? E é muito engraçado porque minha avó hoje, quando ela conta, né, que o pai dela só falava em alemão e fala de umas palavras, e eu falo alemão, né? Eu falo, poxa, mas não é bem alemão. E aí eu fui entender, na verdade, que essas palavras são luxemburguesas, né? Do luxemburguês. E muito interessante, e voltando para lá com a minha avó, a gente voltando lá, ela se sentindo em casa, lá que a gente viu, né, a questão de origem é muito forte, né, acho que é uma seja de pertencimento, né, muito legal. E agora, pessoal, por favor, a gente queria, agora, se puder inverter, então começar com o Joel. Joel, para você, fala um pouquinho, assim, sobre a história da sua família pra gente. Sim. Durante as minhas pesquisas, um pouquinho diferente da pesquisa do Kramer, a minha pesquisa ela avançou mais na árvore genealógica dos descendentes. Tanto que hoje já deve estar próximo aí de 1.000 pessoas cadastradas lá no MyHeritage. Nossa, que legal. Desse total aí, foram aproximadamente 200 processos de cidadania que geraram e que a gente pôde colaborar. Durante a pesquisa, eu me deparei com um livro, que é importante citá-lo, da Nilsa Kretzer de Champs, A Luta por um Ideal. E ali eu tive a grata satisfação de encontrar um relato sobre a família Chapo, uma família que saiu da mesma cidade que os seus, em Luxemburgo, Heinerscheid. Que legal! Isso mesmo. Em 1862 e se estabeleceram aqui na colônia Santa Isabel. Hoje aqui na região aqui na Grande Florianópolis, indo em direção a Lages, né? Próximo a Rancho Queimado. E minha trisavó, Maria Chapo, veio adolescente, era a terceira filha desse casal. Veio nessa época para cá. Eu sempre ouvia o meu avô e o meu pai me falarem que a minha trisavó ela atuava como enfermeira e parteira. Então eu vim a descobrir que ela veio com esses conhecimentos de lá. Inclusive ela ajudava na tradução de livros e ela realmente atuou como parteira ali na região de Angelina, onde ela morava. Ela morava em Garcias, ali em Angelina, inclusive onde foi enterrada, com o meu trisavô, Gustav Esser. E ela, segundo meu pai, ela tinha as mulas dela para fazer os atendimentos e percorria toda a região ali da Angelina nesse trabalho. Então, também tive uma surpresa em descobrir essa ascendência luxemburguesa, porque durante as pesquisas, inclusive, eu encontrei esse registro como se ela tivesse vindo da Alemanha. Inclusive, foi um motivo de frustração na minha pesquisa, porque eu estava já crente de que ela teria vindo de Luxemburgo e me deparei com essa informação. Mas aí, graças ao Alexandre Chapo, que é um advogado aqui de Santa Catarina, pesquisador também, ele esclareceu o assunto, inclusive tinha o registro de nascimento da Maria Chapo. E mais tarde, na busca de documentos, eu encontrei a certidão de óbito, e aí que eu fui entender. O meu bisavô, filho dela, quando declarou o óbito, ele declarou que ela veio da Alemanha. Olha só, como era a informação, o segredo que o Penteado falou na família. A informação, ela parou no tempo. O próprio filho não sabia que a mãe veio de Luxemburgo. Então,
foi muito interessante esse trabalho, porque ele revelou muitas informações e essa foi uma das principais, né? Tá ok? E eu acho que, assim como você, tem bastante gente que deve estar na mesma situação, assim, que a gente conversa e vê que descobre primos, de repente, descobre histórias interessantes, descobre erros em registros de nascimento. Eu, por exemplo, na minha família, os nomes estavam todos escritos errados. Olha só. Teve que corrigir todas as certidões para daí poder continuar todo o processo. E acho que assim deve ter bastante gente também, né? Bastante dos nossos primos da comunidade luxemburguesa que passou por essa mesma situação ou tem essa mesma situação ainda. Que legal. Se me permite complementar, Sim, nesses grupos todos que eu acabei auxiliando para o processo de cidadania, se formaram vários grupos, né? São 200 pessoas. Tem um deles que aconteceu esse problema, eles tiveram que entrar com uma retificação judicial em relação à data de nascimento de uma pessoa da família, e nesta semana saiu a decisão judicial, eles conseguiram a retificação. A retificação para complementar a informação lá em Luxemburgo. Puxa, isso é legal, né? Deixa a gente mais bacana, né? Feliz, né? Eu acho tão ruim quando a gente vê um errinho assim, né? É tão desagradável, né? Eu acho que é verdade. Deve ter sido uma alegria. Ah, que legal. Poxa, é verdade. Nossa, Joel, muito legal, viu? Obrigado por compartilhar com a gente a história da sua família, viu? Muito legal mesmo. E aí, o Alexandre, né? Alexandre Kramer. Por favor, Alexandre, se puder compartilhar com a gente um pouquinho a história da sua família. Se vocês até me permitirem, se eu compartilhar a tela, vai ficar mais fácil de eu mostrar uma storytelling, né? Um storyboard sobre o que aconteceu, que eu preparei para vocês. A história toda eu escrevi nesse livro aqui, tá? Ele está disponível aí na Amazon, tem versão online, que inclusive é bem mais barata que a versão escrita, né? Impressa. E eu tenho uma pilha de documentos que eu ainda estou traduzindo, né? Aqui, ó. O livro, eu falo, acho que 10% dessa pilha de documentos aqui. Com o tempo eu posso até explicar como é que a gente obteve isso. Foi um trabalho de mais ou menos 2 anos, depois de 13 anos patinando, né? E a gente ainda está captando documentos e investindo nisso. Eu vou compartilhar a tela. Só um minutinho. Aqui. Provavelmente vocês já devem estar me vendo, né? Então, assim, Sempre agora. A minha família é a família Pierret, né? Quem quiser saber mais detalhes pode acessar o site oficial do livro, né? familiapierret.com. Como eu falei antes para vocês, eles vieram dessa região central de Luxemburgo, né? Que é o cantão de Mersch. Eles fizeram um caminho ali de Mersch para Weidweiler, depois foram para o porto de Antuérpia, onde eles embarcaram no SS Hannover, em 2 de fevereiro de 1889, então vocês veem que é diferente um pouco da história de vocês, que é anterior a isso, né? Foram parar lá em Buenos Aires, nós ainda não temos absoluta certeza se eles estiverem em San Antônio de Iraó, mas a gente sabe que eles ficaram na Argentina até 1892, quando então eles vieram para o Brasil, e foram fixar residência no Rio Grande do Sul. A gente se reuniu no Natal de 2017 para tentar conseguir a cidadania alemã, como eu mencionei com vocês, na casa da minha mãe, que aparece aí na primeira figura embaixo à esquerda, que foi quem tirou a foto ali. Ali começou a nossa história, né? Porque eu olhava para as coisas de lado, comecei a investigar nessa data, né? Até então era só a minha irmã e o meu pai. E ali embaixo aparecem 2 primos importantes nesse comecinho, que foi a Magda, que estava morando em Paris na época, estudando direito, e um amigo nosso, também primo, o Luciano, que era um pesquisador da genealogia da árvore da minha mãe. A gente estava todo mundo patinando. Quando a gente se encontrou, descobrimos um monte de coisas. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora, basicamente o núcleo da história é essa chave azul que vocês veem no quadro em escuro no centro, né, que é a parte da Argentina que a gente conta, que é o que tem de inédito na história de Luxemburgo, Argentina e Brasil. Do lado esquerdo é a parte luxemburguesa da história, do lado direito é a parte brasileira. A história vai ter mais ou menos entre 130 e 100 anos, tá? O que eu vou mencionar a partir daqui. Tudo começa com o casamento dos meus tataravós,
depois, no momento que nasce a primeira filha deles, vai ser a minha trisavó, que é quem vai vir para o Brasil, o meu tataravô toma uma chamada ali pelo juiz, né, que ficou registrada na certidão de nascimento, porque ele demorou 6 dias para registrar a minha trisavó. Veja só, ficava registrado ali a chamada de atenção. Ele era uma pessoa muito humilde, chamado de diarista, né, aquele que vende o dia de trabalho para passar o dia, né, para comprar o seu sustento no dia. E daí, na sequência, ele não é o primeiro processo legal que ele passa, não. A gente consegue, a Magda, inclusive, a minha prima lá nossa prima de Paris, ela conseguiu localizar documentos que mostravam que ele sofreu um processo de desapropriação coletivo. Teve uma audiência pública, a gente conseguiu localizar até o valor que foi tomado da terra, né? E com esse recurso, eles passaram em cima das terras deles uma rua chamada Sept Fontaines. Não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas a rua existe lá, né? Ele, com esse recurso, foi parar em Paris, trabalhando lá como pedreiro de calçadas ou calceteiro. Infelizmente, ele vai morrer em Paris. E a minha tataravó vai permanecer viúva a maior parte da vida dela. Eu consegui, viajando para Luxemburgo, localizar a sepultura dela. E ela está enterrada sozinha lá, porque ele foi enterrado em Paris, né? Em Paris é mais difícil a gente localizar essas sepulturas antigas. E logo mais tarde, aquela filha que deu problema na certidão de nascimento, que foi registrada 6 dias mais tarde do nascimento, ela vai se casar com um alfaiate, né? Esse já é o que vai vir para o Brasil com ela, é o Dominique Pierret. E a história começa, eles vão ter filhos, 5 em Luxemburgo, um sexto vai nascer na Argentina. Eles formam família, vai haver uma crise econômica em Luxemburgo, eles tomam a decisão de migrar para a Argentina a partir de Baden-Württemberg, embarcam no Hanover em 2 de fevereiro de 89. Infelizmente, a mais novinha dos 5 que embarcaram, dos 5 filhos que embarcaram, desembarcaram em 7, ela vai morrer na viagem, a Elise ou Elizabeth. O funeral provavelmente foi com a sepultura no mar, né, do corpo. Nós temos evidências bastante contundentes a respeito disso, até porque por relatos orais chegou a nós a história dessa irmã mais nova que faleceu na viagem. Nós conseguimos também cartas, não exatamente da mesma embarcação, mas que nos aproximaram muito da situação do clima, de como foi a viagem de navio. Isso a gente relata em detalhes lá no livro. Também temos cartas da viagem de trem entre Buenos Aires e a colônia luxemburguesa. Foi um projeto da Igreja Católica de Luxemburgo para povoar os Pampas, né? Eles entendiam que a Argentina era um país católico e queriam fazer uma contraposição ao projeto americano, né, no norte. E, infelizmente, essa colônia ela não vai prosperar. Eles vão ter, muitos vão falecer por doenças, né? Já na viagem, inclusive. O plantio teve problemas com maquinário, com terras, com clima. E aí o que vai acontecer é uma revolta desses colonos. Isso ficou registrado num jornal na época, em que é um dos poucos registros que nós temos dos luxemburgueses lá. Esses luxemburgueses vão ficar erráticos, né? Alguns vão voltar para Luxemburgo, outros vão povoar algumas regiões dos Pampas, onde ainda existem, né? Tem bastante, uma colônia importante lá na Argentina, e alguns vão para os Estados Unidos. É justamente aqui que entra a história da minha família, que é diferente disso, porque não tinha um relato até então de alguém que tivesse vindo para o Brasil, a não ser um caçador de esmeraldas, que a gente até menciona no livro, mas ele era errante também, não foi alguém que foi para a colônia lá em Iraola, para ficar e vir embora, como provavelmente pode ter acontecido com a minha família. Nesse meio do caminho, entre a Argentina e o Brasil, lá em comecinho de 1892, nasce o Jacob Pierret. E aí tem uma história muito interessante das primas que a gente conheceu, eu nem sabia que existia esse ramo da família deles, que foi o que provou para nós que eles passaram na Argentina por 3 anos e fez a gente investigar a história e escrever o livro. A família vai se fixar no Rio Grande do Sul, vai prosperar de certa forma, né? E aí tem a foto do casamento da noiva de preto, que depois eu vou mencionar um pouco mais na frente na parte de curiosidades, né? Que é o que
fez a gente se encontrar, né? Fez os primos se encontrarem na internet, porque não é qualquer lugar que se vê uma noiva se casando de preto, né? E essa é minha bisavó, né? Ela tinha 4 anos quando o Dominique Pierret e a Anne-Marie Storck vieram de Luxemburgo. Ela viveu provavelmente na Argentina 3 anos provavelmente não, ela viveu na Argentina 3 anos e lá vieram para o Brasil, né? Então eu vou descompartilhar aqui, né? Ocultar a tela. Voltei aqui, né? Legal. Então, a ideia tem muita coisa ali, tá? Eu passei rápido, muita. Eu tenho a foto da colônia, da antiga, lá de 1868, do padre que fez o movimento todo de levar esses luxemburgueses para lá. Uma curiosidade, a Argentina era considerada um dos países mais ricos do mundo, mais rico que os Estados Unidos na época. Inclusive, aproveitando o gancho também, o Alexandre doou para a Celux exemplares do livro dele, e a gente vai fazer um sorteio entre os associados de um livro dele, né, de uma unidade do livro. Durante a semana nós fazemos esse sorteio para não bagunçar muito aqui o coreto agora. Vamos lá, 2 livros. 2 livros. 2 livros. Pô, legal. Legal, Alexandre, muito, muito legal. E é tão bacana quando tu vê essa pesquisa histórica, né, assim, da origem da família, e que acabou virando até um livro, né, assim, tenho certeza, assim, que o quanto que não vai ajudar, assim, para as futuras gerações, né, adiante essa memória, né. Vocês vão receber 2 livros também para ficar na associação, tá? Um para emprestar e outro para ser consultado no local. E as pessoas que estiverem nos assistindo, que de repente forem responsáveis por uma biblioteca, alguma coisa, pode entrar em contato comigo lá pelo Face ou pelo site do livro. Tem um canal de contato ali que a gente também está doando para bibliotecas, escolas que tenham interesse. Não, que legal. Muito, muito obrigado, viu, Alexandre? Assim, é impagável mesmo essa atenção que você está tendo aí, viu, com a gente, e compartilhando também uma coisa da sua família, né, trazer pra gente, assim, esse livro. Muito obrigado, viu, valeu mesmo. E agora eu queria pedir pro Alexandre Penteado, né, Alexandre Penteado, por favor, puder compartilhar com a gente a história da sua família? Claro, com muito prazer, né, eu tenho dois ancestrais que eu tenho muito carinho, são os patriarcas das 2 famílias. Eu gostaria de começar com o Peter Grain, né? Que eu tenho um contato muito grande com vários primos, né? E eu acho que esse estudo me aproximou muito de galhos da família que nós sabíamos que existia, mas que até então a gente não se encontrava, né? Agora, tendo essa meta em comum de você redescobrir a história, fez com que eu me aproximasse muito de vários primos. Dentre eles, por exemplo, eu tenho o Cristiano Novak, lá de Canoinhas, que já há muitos anos tem estudado a história do Peter Grain, está planejando escrever um livro, e eu conversei com ele essa semana, e ele me disse, olha, Alexandre, tem algumas coisas muito interessantes que eu gostaria, né, que você compartilhasse com os primos. O Peter Grain, ele veio da região ali de Echternach, né, que quando você estuda a história de Luxemburgo, é a cidade mais antiga do território luxemburguês, né? Foi fundada em 699 da era cristã e é uma cidade pequena, né? Hoje fronteira com a Alemanha. Ele nasceu na cidade de Minden, que nessa época era parte do Ducado de Luxemburgo, não do Grão-Ducado, do Ducado de Luxemburgo, que pertencia aos Países Baixos, Holanda, né? Então, ele nasceu no ano de 1783. E depois, quando ele casou com a Angela, esse país já pertencia à França. Então, toda a documentação dele do casamento está em francês, né? E depois ele veio para o Brasil já aos 44, 45 anos, quer dizer, já com uma certa idade, com muita história na Europa, né? E existem muitas questões que o Cristiano tem tentado se aprofundar, se ele era militar, por exemplo, que quando ele casou com ela, todas as testemunhas no casamento eram todos militares, né? E depois, quando ele se mudou para cá, né, ele já pertencia à nova nação, em 1815, quando Napoleão perdeu a guerra, né? Ali na Batalha de Waterloo, você tem
nascimento do nosso grão-ducado. Então, ele foi holandês, pela lei, ele foi francês, pelo domínio, e, finalmente, ele foi luxemburguês, por ter nascido no Ducado de Luxemburgo, que pertenceu a essas duas nações. Então, é muito interessante. Quando ele veio para o Brasil, né, ele sempre foi uma pessoa empreendedora e muito sociável. Então, em 7 anos, se estima que ele já falava e escrevia o português muito bem, né? Então, ele era poliglota, ele falava 4 a 5 idiomas. Eu acredito que ele devesse falar o alemão mais o Hochdeutsch e também os dialetos do Mosel ali da região dele, né? Então, uma história muito bonita, ele viveu uma vida muito longa, se não me engano, ele morreu aos 94 anos, e hoje, de acordo com os primos, se imagina que há mais ou menos 5 mil descendentes dele em Santa Catarina, Paraná e pelo mundo, né? Então, e o meu segundo ancestral é o Nicolau Bley, que também tem uma história muito bonita, né? Ele, luxemburguês, veio com sua mãe em 1828, 1829 para cá, e conheceu a Elisabeth Gebert, que era alemã da região Mosel, né? Da cidade de Schweich, que é do outro lado da fronteira, e tiveram também uma vida muito bonita, onde ele trabalhou muito, teve uma vida muito árdua, deixou alguns escritos, né, contando da sua vida difícil na Lapa, quando ele recém chegou, e depois em Rio Negro, teve a cervejaria, teve a primeira usina hidrelétrica da região, né? Então sempre foi uma família bastante empreendedora. E também, se você considerar os 5 mil primos do lado Grain, você pode imaginar 5 mil do lado Bley. Então, é uma família bastante grande. Numerosa, né? Bem numerosa. Numerosa, e é uma história que se estende, né? De princípios, de valores. Nas nossas famílias, por exemplo, claro, muitos médicos, sempre advogados, juristas. O nosso Reinhold Stefanes, ele vem da nosso ex-ministro e deputado, ele é Stefanes, ele é das duas famílias também. Então, eu acho que, para mim, é uma honra muito grande poder não só pertencer às duas famílias, estudá-las um pouco mais. Eu estou aprendendo, eu espero que, no decorrer do tempo, eu aprenda muito mais para poder passar e debater, né? Ainda a gente está batalhando para descobrir em quais os navios que eles vieram. Olha. Porque são documentos que não estão lá, são listas que não têm o nome, são livros que apresentam algumas informações, mas daí quando você vai ver, as fontes não eram, né, primárias. Então a gente acredita, né, que eles tenham vindo ali pelo ano, chegaram aqui em 1829, né, e se estabeleceram nessa região ali de Rio Negro, Mafra, né, onde a minha família veio, Campos Novos, toda essa região. Então, para mim, tem sido... Todo dia eu estudo um pouco, todo dia um primo me escreve de algum lugar agora, dizendo, ei, eu gostaria de compartilhar um pouquinho mais da nossa história, e aos poucos a gente vai pondo tudo isso junto, né, criando uma bela história também a ser contada aí de agora em diante. Eu acho que legal. Agora, com a quarentena, a gente está aproveitando um pouco mais o tempo, né? E pesquisando mais coisas da família. Eu, pelo menos, aproveito esse tempo até para dar uma espairecida, para a gente não ver tanto jornal, e tenho também conversado com bastante primos, assim, vejo muitas coisas do Alexandre, porque somos da mesma origem. E uma coisa que eu achei interessante aqui, uma dos nossos telespectadores com o mesmo sobrenome que eu, Maciel, só que é descendente de Peter Stein, né? Então, achei interessante, porque eu sou Bley, e ela, embora seja Maciel, é Stein. Então, vou até entrar em contato, depois aproveitar o gancho, se ela quiser conversar comigo, para a gente trocar umas figurinhas. Fazendo Descobrindo, né? Exatamente. Descobrindo os primos, né? Exatamente. O objetivo é esse nosso bate-papo, que a gente conheça mais pessoas, que possam compartilhar as nossas histórias, né? Abrir a nossa vida para
todo mundo se achar. Quem sabe depois fazemos uma reunião aí com uns 5.000 Grey, Bay e mais o resto do pessoal. Quem sabe reunimos toda Luxemburgo numa festa. Não é? Vai ter mais aqui no Brasil, né? Que legal. Você sabe que o Alexandre, né? Isso, o Alexandre queria falar alguma coisinha. Eu ia dizer que é muito importante, falando com uma prima, ela com a Lígia Bley, né, filha do Valdomiro Bley Jr., que escreveu uma obra sobre a família Bley. É muito importante que os primos procurem documentação, né? Sempre tem uma caixinha guardada com fotos, documentos antigos. Isso é tão importante, né? E as novas gerações, eles não prestam essa atenção. Então, eu acho que vale a pena que todo mundo assistindo aqui hoje, depois de assistir isso, fale com seus pais e avós e peçam para guardar e para dar uma olhada na documentação. Guardem isso bem, porque para gerações futuras isso vai ser tão importante, né? É verdade. Aproveitando o gancho para colocar no nosso acervo digital, né? Para ficar mais fácil na mão para todo mundo dentro do aplicativo lá. A gente espera os vídeos. Você sabe que, fazendo um parênteses, né? A gente falou da família Bley, né? Eu me lembro que acho que foi no ano retrasado, teve um evento, né? Sobre uma mostra, inclusive, de cinema, né? Que teve em Curitiba, que inclusive eu fui até aí. Eu achei tão interessante que tinha camiseta escrito lá, estou de Bley com a vida, não era? Eu achei muito interessante, eu trouxe aqui para São Paulo. Eu tenho a minha também guardada. É muito interessante, achei tão uma sacada legal. Tem adesivo para carro também. Estou de Bley com a vida. Eu falei, pô, que legal, né? Você sabe que, a gente falando aí de história, né? É legal fazer assim, essa coisa bem online, que nem minha avó luxemburguesa mandando para mim um WhatsApp, contando também de história da família, né? Assim, ela falando lá, né, que o pessoal, quando veio de Luxemburgo, né, os familiares da minha avó, né, o avô, o pai da minha avó, eles ficaram na região aqui do interior de São Paulo, né? Pega a região meio de Pirassununga, Marília, e todo fim de semana o avô da minha avó fazia uma festa e convidava toda a região, assim, lá, que eram muitos alemães na época, que tinha na região de Pirassununga, também, que eles vinham para fazer, sabe, festejar, fazer aqueles, como se fosse um bailão, né, de fim de semana. Tinha o tio que tocava sanfona, né, e, inclusive, outra coisa interessante é que eles trouxeram uma cultura que não se usava o açúcar, né, para adoçar, e sim o mel, né, que trouxe muito forte da família, que trouxe essa coisa interessante, né, de Luxemburgo, essa cultura, né, para cá, né. Bem interessante mesmo, é muito legal receber essas informações aqui online, aqui no WhatsApp. Isso é legal mesmo. Para mim foi interessantíssimo, porque a gente descobriu, na realidade foi o fiozinho, o começo da descoberta de ser luxemburguês, isso foi no cemitério de Rio Negro. Olha só. Preparando o túmulo para um dia de finados, que a gente tem esse hábito de pintar o túmulo, enfim, um primo procurou meu pai para avisá-lo que existiria essa possibilidade. Foi aí que a gente então começou a busca, né, por essa nacionalidade. Aproveitando o gancho da minha história do cemitério, não é? Eu queria ver com vocês como é que vocês conseguiram os documentos de origem. Foi fácil esse processo? Alexandre, o Penteado, foi fácil para você? Olha, eu tive muita sorte. Sorte por quê? Porque como muitos primos já haviam feito, né, então toda a documentação já havia sido arquivada pelo governo em Luxemburgo. Mas eu não sabia. Uma prima minha, né, que é de Rio Negro, a Maria Francisca Becker, ela está morando no Texas, e ela me liga do Texas há 2 anos atrás, 2 anos e meio, e diz: primo, eu estou fazendo o passaporte de Luxemburgo, eu gostaria de saber se você tem alguma documentação para me ajudar com o nosso avô. E eu fiquei meio, Luxemburgo? Do que você está falando, Kika, né? A gente chama ela de Kika. E ela me disse, não, vários primos já estão com o passaporte há anos. E aí, quando ela me falou isso, eu falei, opa, eu vou falar. E ela falou, nós temos uma prima, né, a Flávia Bley, e ela mora em Luxemburgo, é muito dedicada, gosta disso, põe muito carinho nisso. E eu falei com ela falou, Alexandre, eu já tenho tudo. Eu só preciso a certidão de nascimento do pai, da sua mãe, do seu avô, e pronto. Então, para mim, foi muito rápido, né? Do dia que a gente entrou com a papelada, o dia que chegaram as cartas, eu diria 5 meses, 6 meses. Então, foi bem rápido. Ah, legal. E você, Kramer, como é que foi? Foi para você, foi fácil? Olha só, assim, se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar.
Era Natal de 2017. A gente não fazia ideia de que tinha ascendência em Luxemburgo. A gente resolveu se juntar ali e recomeçar as buscas, acrescentando a parte da mãe na árvore, que não estava ainda, depois de 13 anos de pesquisa, né? E daí, nesse processo, dentro do site de árvore genealógica, a gente nem percebeu que tinha um registro de Luxemburgo ali no nome como local de nascimento da Marie Pierret, a filha do Dominique Pierret, da Anne-Marie Storck. E o que aconteceu foi que eu postei uma foto dela na árvore, né? E, por matches, uma prima que eu até hoje não conheço pessoalmente, beijo aí para Magda. Ela estava em Paris procurando na Alemanha os registros dessa senhora. Caramba. Ela viu que eu tinha uma foto e pensou, cara, esse cara deve saber alguma coisa dela, né? E ela escreveu para mim por e-mail lá dentro do site. E eu falei, olha, ela acha que eu sei muito, mas eu também não sei muita coisa, né? Mas, na árvore aqui está escrito que ela é nascida em Mersch. Onde fica esse negócio? E aí a Magda, rapidinho, escreveu, ela fez assim, disparou mensagens de e-mail, foi por e-mail que a gente fez, para todas as comunas. Ela fazia isso na Alemanha e fez por orientação, inclusive, do Luciano, eu acho que aconteceu, né? O Luciano e ela eram muito próximos. Eu fiquei conhecendo o Luciano depois, que é um cara espetacular, que estuda a genealogia da família da minha mãe há muito tempo. Então a gente se conheceu, veja, a gente se conheceu assim, postei uma foto da noiva de preto ali, e daí começou a acontecer as coisas. E aí, isso foi em dezembro de 2017, em dezembro, em um ano depois, dezembro de 2018, nós já estávamos com a documentação pronta, da segunda fase concluída. E a gente conseguiu localizar os documentos principais ainda em janeiro de 2018, né? Então, veja, Natal de 2017, janeiro, até a primeira quinzena de janeiro de 2018, a gente conseguiu os documentos que precisava. E daí a gente, em dezembro de 2018, já estava com a cidadania resolvida ali, a recuperação da cidadania, com a segunda fase já, né? Foi muito rápido para a gente. E daí o que acontece? A parte argentina, até ali, também, a gente nem sabia que existiam os outros ramos. Daí a gente postou a foto no Facebook, nas redes sociais, a gente conseguiu o diploma aqui, né? O documento de recuperação. Uma das primas nossas, que eu também não conheço, né, a Silvia, beijo Silvia, eu não conheço ninguém. Ela encontrou a minha irmã, e daí até no começo foi meio estranho, eu falei, mas quem que é? Essa história não tá certa, será que é golpe, alguma coisa assim, porque você não conhece, né? Não existe outro irmão, a gente sabia da que tinha falecido no navio, dos outros irmãos da Marie, nós não conhecíamos. E aí o pessoal começou a encontrar com a gente, disse, olha, existe. Daí ela apresentou pra gente uma outra prima, que é a Manon. Beijo, Manon. Eu também não conheço pessoalmente a Manon. Que legal, hein? Aí o que acontece? O Manon falou assim, olha, eu sou meio argentina, meio francesa, meio luxemburguesa. Pera, que história da Argentina é essa? Porque eu não conheço nada disso. E aí que acendeu a luzinha. Deixa eu procurar nos registros argentinos. Aí eu comecei a escrever para o registro da Argentina. Eles me atenderam super bem, olha, gente, o pessoal da Argentina, beijo para todo mundo lá, do Arquivo Histórico Nacional. Fantástico, a gente localizou o navio, consegui a foto do navio, consegui achar a estação de trem onde eles pararam, consegui fotos que estavam engavetadas lá, a gente publicou no site. Troquei essas fotos com o Claude Way, que é um pesquisador que escreveu sobre a história de Iraola. Ele não tinha, agradeceu até, se vê, a gente fez um trabalho para o Arquivo Histórico de Luxemburgo, né? Eles não tinham essas fotos, que inclusive eram fotos do maior fotógrafo argentino. Ele era irmão do dono da colônia, do estancieiro dono da colônia. O Paco Ayerza é um fotógrafo muito famoso. E a guerra entre índios e cowboys, que aconteceu ali uns 40 anos antes dos luxemburgueses chegarem, é uma guerra bem, assim, triste que aconteceu. É um evento triste na história da Argentina. E isso tudo começou a ser pesquisado. Eu não tinha conhecimento da história da Argentina nesse meio do caminho, né? E aí, depois que a gente descobriu essa questão e as listas de chegada na Argentina, apareceu uma outra irmã da Marie Pierret, que a gente até achou que tinha falecido lá, e mais um irmão também, que seria o primogênito com o mesmo nome do alfaiate que veio, que é Dominique, né, o Júnior, vamos dizer assim. E a gente acha que ele está enterrado lá. Eu visitei Iraola para tentar descobrir registros, mas os ossos estão num ossário, as sepulturas foram removidas por falta de espaço no cemitério. Eu teria que exumar os ossos para fazer exames ali. A gente acha que está enterrado lá, o primogênito.
ele ligaria a gente com Iraola. E daí, mas a Suzane, que era uma das filhas que a gente não conhecia o ramo, eu peguei a história dela e comecei a espalhar na internet, né, por rede social. Ó, tem alguém aí que é parente da Suzane? E foi. As primas estão aí também. Então, ó, primas. Beijo para as primas. Beijo para as primas, né? E a gente foi perguntando se você é parente do fulano, do ciclano, deu errado. Um monte, o pessoal achava esquisito. O que esse cara tá me perturbando aqui, né? Até que alguém disse, não, eu sou pai, minha avó é fulana de tal. Eu falei, pera lá, é esse aqui, ó, bate aqui, você é minha prima. E aconteceu de 2 delas terem estudado na mesma sala e não saberem que eram primas, eu que apresentei. Então, pois é, mas olha que engraçado, né? Tem mesmo, por exemplo, a Roberta, que está no nosso backstage aqui nos ajudando na live, também é da mesma linhagem da minha família, o Alexandre também, e a gente não se conhecia até toda essa questão Exatamente, é. De Luxemburgo, ninguém se conhecia, então foi uma descoberta de novos amigos, novos parentes, que está sendo muito legal. E Que você, legal, Joel, né? como é que foi para você? Bem, eu tomei notícia no início de 2018. Alguém comentou comigo que me fez umas perguntas de onde eram meus pais, e aí eu falei que era aqui do interior de Santa Catarina, e ele me falou, olha, dá uma olhada na cidadania luxemburguesa, porque o prazo termina este ano e tal. E alguns anos antes eu tinha iniciado a pesquisa da árvore genealógica, esse trabalho estava parado, e aí coincidiu. Então, a primeira busca que eu fiz, eu vou fazer uns agradecimentos aqui que tem que ser feito. Eu achei aquela lista de sobrenomes luxemburgueses na internet. Eu acho que foi o Fábio Weber que compartilhou, se não me engano. Ela foi fundamental, porque ali eu encontrei o sobrenome Chapo, e eu já sabia que a minha trisavó era Chapo. Então, aí eu encontrei uma outra reportagem que aparece o Lucas Schmidt, foi uma peça fundamental também, inclusive eu acabei me tornando amigo dele depois, que ele fala da facilidade de encaminhar o processo de recuperação de cidadania. E foi muito interessante, porque ele foi muito sincero e me ajudou muito, me incentivou a busca. Então, eu retomei o trabalho da pesquisa genealógica, e aí apareceu a terceira peça fundamental, que é aquele grupo no Facebook, Cidadania Luxemburguesa. Aquele grupo auxiliou muito, não só nesse trabalho, porque depois eu acabei auxiliando outras pessoas também, e ali tem muita informação, a resposta, o que se percebe ali é muita colaboração, né, de todos, né? Tem que ser feito esse agradecimento. E também de alguns genealogistas, que você acaba se deparando com essas figuras, alguns outros sites que você entra e que você acaba tendo informação. Então, teve todo esse trabalho também. Eu me deparei até também conversei com o padre Ivair Hert Michels, atualmente ele está lá em Caxias do Sul, ele escreveu os livros das famílias Michels e Hert. Inclusive, eu vi um comentário agora há pouco, se não me engano, é da nossa consuleza honorária, recomendando livros. O padre Ivair, ele escreveu esses 2 livros. O da família Michels é muito completo, inclusive datas, tudo. Ele é um pesquisador nato. E aí eu fiz um trabalho de divulgação, porque o prazo era curto. Eu lido com cartórios já há um bom tempo, sou advogado também, então tive a facilidade de resgatar os documentos. Com o registro da Maria Chapo fornecido pelo Alexandre, comecei a busca paralelamente. Eu criei um grupo no Facebook da família Esser, porque Chapo já tinha, para tentar encontrar os descendentes da família Esser que tinha vínculo com Chapo. E teve um resultado muito grande, porque eu praticamente consegui localizar descendentes dos 6 filhos da Maria Chapo, os irmãos descendentes dos irmãos do meu bisavô. E eu comecei um diálogo, então, com eles, no sentido de convencimento, porque a gente sabe como funcionam as questões de família.
Se você fala que você está fazendo por algum interesse, você não obtém a informação. E o meu interesse realmente nunca foi financeiro, e sim o do resgate, e também de avisá-los dessa possibilidade. Então, eu fiz essa troca, disponibilizei todos os documentos lá naquele grupo do Facebook, com as informações de como fazer o processo, inclusive com indicação de algumas pessoas que faziam, como o próprio Alexandre Chapo, o Lucas, né, que acabaram fazendo. Então, foi uma troca. E eu foquei realmente em construir essa árvore genealógica dos descendentes e deu certo. Praticamente está próximo aí de 1.000 pessoas já. E esse trabalho, como o do Alexandre, eu penso que é uma segunda etapa. E talvez não seja eu que vá fazer, porque é algo que se começou. Talvez mais à frente, mas talvez surjam outras pessoas da família também, né, que se interessem pelo assunto e a gente acabe colaborando, porque você precisa de tempo. Nas minhas pesquisas, eu perdi praticamente 1 ano. Você vê que eu comecei no início de ano, em março, mais ou menos, a gente já tinha toda a documentação, encaminhamos, em agosto, a gente já estava com o certificado em mãos. E, além disso, ajudamos outras pessoas, colegas de trabalho, nessa busca, nessa corrida contra o tempo que foi. Mas foi um trabalho muito gratificante, conheci muitas pessoas que eu não conhecia, reatamos laços de família que tinham se perdido ao longo do tempo, conheci muita gente à distância, estou devendo muitas visitas aí para todos os lados, né? Beijos também, você não mandou beijos para o pessoal. Beijos para o pessoal aí da família, dos amigos, gente aí do interior do Paraná, Santa Catarina, esses grupos que formaram os processos de cidadania, um beijo especial aí para os descendentes do Isidoro Esser, que formaram o maior grupo até então. Olha, foi tudo muito gratificante, um belo trabalho que está pronto e esperando a continuidade. Eu espero que tenha alguém aí da nova geração aí que esteja entusiasmado e nos ajude a dar continuidade. Que legal. Dá o convite, né? Fica o convite. Não é? Para participar, entrar em contato com a gente. Legal. Pessoal, olha, agora fazer uma pergunta, na sessão de beijos, né? Todo mundo mandando os beijos, eu sempre mando. Minha avó querida, minha avó Zilda tá me vendo. Um beijo, vó. Todo mundo. E assim, pessoal, agora uma pergunta, né? Que inclusive fazer até um link com a Linei Maria Pisato. Ela está mandando para a gente uma pergunta, né? Que é para a gente falar um pouquinho, e se vocês pudessem falar sobre os desafios enfrentados, né? E qual a linhagem inicial do processo de cidadania, se mais alguma coisa assim para poder complementar. E aí também, pegando esse gancho, no processo de cidadania, a gente falando do processo de cidadania, e cada um, se puder comentar, o que chamou mais atenção de vocês durante esse processo, né? Acho que a questão de ter descoberto primos, primas, né? Pode ser alguma coisa. Então seria isso, seria alguma curiosidade, né, do processo de cidadania e principais desafios enfrentados e a linha inicial, assim, se alguém quiser fazer mais alguma complementação, né, sobre aonde pode conseguir também a árvore, né, a árvore genealógica, dicas de sites, de pesquisas, referências, né? E aí, se puder começar aí com o Alexandre Kremer. Ok. A primeira coisa que acho que dificultou de tudo é que a gente sequer sabia que tinha ascendência lá, né? Então, a partir do momento que a gente descobriu uma entrada ali em Luxemburgo, dali foi fácil, porque Luxemburgo é bastante organizada na parte de documentos, né? Tem uma barreira da língua, né? Mas aí a gente se vira com o Google Tradutor, enfim. A gente tem primos que falam, às vezes, alemão, francês, né? O luxemburguês é mais difícil. Eu acho, assim, que o que mais me ajudou nesse começo foi o MyHeritage, o site de árvore genealógica. Eu acho que ele é excelente para você localizar esses registros, né? Mas ele é menos legal para documentos. Para documentos,
é o Family Search. Esse, na parte seguinte, depois que eu enviei, que a Magda mandou e-mail e eu enviei também, que a gente conseguiu documentos de lá, das comunas. Aliás, façam isso. Entrem nos sites das cidades do Luxemburgo, sempre tem um e-mail lá. Manda e-mail para eles, pergunta se tem um registro de fulano, tal, que nasceu perto disso ou daquilo. Eles respondem. Esse livro que eu recebi aqui tem mais de 100 documentos, eles me mandaram de graça de lá, gente. A Tânia Schockman é uma funcionária da comuna de Mersch. Depois, teve documentos que ela não localizou. E daí a gente foi pelo Family Search localizando documentos muito importantes que vieram depois, que eu fiquei pesquisando em microfilme pela internet, pelo site do Family Search. Isso é excelente de você buscar. E uma coisa interessante que a gente fez foi o teste de DNA. Tá? O teste de DNA foi, assim, é uma das curiosidades mais legais da minha história, porque engraçado, nunca era eu que procurava, eram as primas que me achavam, né? E sempre prima, né? Sem de nós, sem os homens, sem as mulheres, né? Pelo amor. Ó, uma prima, que eu também não conheço pessoalmente, Sônia, ó, abraço pra você, mora lá na Bélgica, né? Ela fala português, porque a mãe é portuguesa, mas ela fala inglês, ela é francesa, na verdade. Enfim, multicultural, né? Ela entrou em contato comigo e disse, olha, eu acho que a gente tem, pelo teste de DNA, deu um match no teste de DNA, e falou, mas da onde que nós somos parentes? Parece alguma coisa em Luxemburgo. Eu falei, sim, é Luxemburgo, né, que eu tinha na árvore. E a gente juntou as duas, deu um quebra-cabeça ali, mas em uma semana a gente montou a árvore e disse, ó, nós somos primos de pentavô. Então nós somos pentaprimos. E inclusive eu consegui rastrear até o segmento do DNA que dizia, ó, esse DNA é da Itália. É a única parte italiana que eu tenho, acho que dá 2,5% da coisa. É justo essa parte que era que ligava eu e ela no pentavô. E aí a gente até no Facebook, se vocês forem procurar, eu coloquei uma foto minha e dela junto, e disse, olha, a gente é parecido, somos primos de quinta geração. Daí o pessoal começou a falar, é parecido mesmo. Fantástico, e ela é especialista em pesquisa, ela é professora de inglês, mas ela é especialista em pesquisar os arquivos da cidade de Paris. E uma das nossas tias bisavós, que é a Suzane, que foi a última que a gente encontrou, é provavelmente nascida em Paris. Mas ela fez ela rastreou 10 anos lá, e infelizmente nós não encontramos registros da Suzane. Não sabemos ainda exatamente se é, mas eu tenho um censo de Luxemburgo dizendo que ela é nascida em Paris. Né? E aí, essa questão de censo, eu também recomendo, viu? Porque a gente só pesquisa os documentos de certidão de nascimento e tal. Tem os registros de censo, procurem, dá mais trabalho, porque você tem que ir um por um, você não sabe, né? Mas quando eu achei os registros de censo, eu achei 3 censos de 3 anos diferentes, eu consegui ver a família crescendo. Isso tem no livro. E isso, gente, é maravilhoso de você descobrir o censo, porque você tem a idade, a cidade. Eu sabia que eles tinham um empregado, aparece no censo, ó, tem um empregado que mora com eles. E outra coisa que me ajudou muito, pesquisem notícias da época. Tem jornais, tem sites, lá no meu Facebook eu coloco lá os sites que vocês podem entrar, tá? Vai na minha linha do tempo lá atrás, eu só posto sobre essas coisas. E procurem lá os sites que têm os registros antigos de jornais de Luxemburgo. E põe no Google, copia, cola, põe no Google, aí ele abre em PDF, você traduz aquilo e você procura pelos nomes, assim, ó, as pesquisas que eu faço, pesquisa sobrenome, tá? Porque às vezes tem bodas, tal, eles publicam isso, né? Pega um evento qualquer que você sabe, né? Eu, por exemplo, sabia da Argentina, então eu colocava Argentina em fever, né? Febre argentina, sempre achava, e aí tudo que tinha a respeito, opa, isso aqui interessa. E foi assim que eu fui construindo a história e juntando os segmentos, né? E escrevam, gente, para repórteres, porque esses jornais, eles têm sempre aparece lá o e-mail do repórter que publicou uma notícia sobre um fato histórico, eles gostam disso. Escreve para esse repórter, de onde você tirou essa informação? Ah, eu pesquisei com fulano da universidade e tal. Aí ele te passa o contato, você pega os artigos científicos e escreve para esse sujeito. Gente, vocês não sabem, as pessoas te atendem super bem, você faz amizades. Teve outros primos que eu DNA. Só um minutinho para perguntar para vocês se a gente pode divulgar o WhatsApp não, mas o Facebook de vocês, para que o pessoal possa direcionar as perguntas, porque está tendo bastante pergunta e a gente vai ficar meio sem tempo daqui a pouquinho. Claro, mas aí todo mundo, as primas podem entrar em contato para bater papo, né, e conseguir mais informação. E Joel, tinha uma pergunta para você, uma pessoa perguntando sobre a sua árvore genealógica. Você falou que está no Heritage, né? Exatamente.
Ah, tá. A Está pessoa com pode os... entrar, pesquisar. Pode, Esser, tá? Família Esser. Ou então, pessoalmente, se quiser entrar no privado depois, sem problemas. Joia, perfeito. Essas informações são feitas para serem compartilhadas, né? Não são nossas. Perfeito. Uma coisa que eu queria perguntar para você, Alexandre, de curiosidade, né? É que você não falou ainda para a gente da noiva de preto. Isso eu achei bem interessante. Eu queria saber a história das noivas de preto, se puder contar rapidinho para a gente. Então, é uma tradição que foi moda, inclusive no Rio Grande do Sul, até a primeira metade do século XX. Pouca gente sabe disso. Não é só de Luxemburgo, não. Se você visitar o Museu de Luxemburgo, da história de Luxemburgo, lá no centro de Luxemburgo, né, da capital, eles têm uma seção lá, uma sala, só com os vestidos de noiva de preto. E isso é uma tradição da Idade Média. Começou lá atrás, bem lá atrás, no período feudal, em que os vassalos casavam e as noivas dos vassalos eram obrigadas a passar a noite de núpcias com os suceranos, que eram os senhores feudais, né? E daí elas se casavam de preto em protesto, né? Porque só na noite seguinte elas iriam passar com os verdadeiros esposos, né? Mas a tradição de Luxemburgo é bem mais antiga, né? É bem mais nova, no caso, né? E aí é a questão de moda mesmo, né? E provavelmente eles se vestiam assim porque o vestido era passado de geração em geração e eles eram muito humildes, então eu acredito que era mais fácil você manter o vestido preto do que um vestido branco. E não é uma moda só de Luxemburgo. Na Pomerânia existem outras regiões, inclusive no Brasil tem regiões, se vocês olharem no meu Facebook eu posto sobre isso também, que ainda hoje casam de preto. Tá? E claro, tem uma modinha começando de novo, tem noivas que se casam hoje de vermelho, de preto, enfim, mas aí é outro movimento, né? Uhum. Mas essa questão do casar de preto era uma tradição de Luxemburgo. Isso, inclusive, se você tem fotos de alguma noiva na família de preto, vai lá pesquisar, provavelmente é de Luxemburgo ou da Pomerânia, tá? Que é uma tradição que vem dessa época. Joia. E aí eu queria saber de vocês, assim, qual a expectativa futura de vocês com essa descoberta toda da raiz luxemburguesa? O que vocês esperam com isso? O que vocês imaginam, assim? Alguns têm planos de morar em Luxemburgo, não? Posso começar? Pode começar. Daí eu já, né, libero para o pessoal, se vocês não me citarem, eu vou falar. Mas assim, por enquanto pesquisa, né? Claro, as crianças querem morar lá, querem estudar. Eu estou me interessando agora em estudar a língua. O meu xará aí comentou, Alexandre, do Mosel franconiano, né? Ele é uma raiz tanto do alemão quanto do luxemburguês moderno. E eu acho que tem alguma conexão ali com o Hansrickiano rio-grandense, que é aquele alemão estranho que é falado no Rio Grande do Sul, né? E, inclusive, lá no site oficial do livro eu posto alguns vídeos e tem matérias até recentes postadas em jornais em alemão lá no Luxemburgo, fazendo essa conexão, e eles mostram os vídeos do pessoal falando Hansrick aqui no Rio Grande do Sul, e os luxemburgueses entendem eles perfeitamente. Olha só. Então, eu acho que a gente deveria trabalhar, assim, não digo nem pela língua alemã, eu acho que esse Hansrick tem, se ele não for, assim, da mesma linhagem do luxemburguês, é algo que eu realmente, eu não sou linguista, eu não entendo nada disso, mas eu estou começando a me interessar de fazer essa pesquisa, que é do Vale do Rio Mosel. E quando a gente usa o site MyHeritage, eu recomendo que vocês assinem o site, gente. A gente dividiu entre os primos a anuidade, daí fica baratinho. Peguei os primos todos, divide em 10, 20, fica baratinho. Dá para fazer o rastreamento geográfico da onde nós viemos, né? O teste de DNA pinta no mapa um mapa de calor da onde é mais forte a tua presença de DNA, de origem. E ali, provavelmente, você vai achar documentos, entende? E quando você pinta no mapa as informações que você cruzou de match na árvore, você encontra muita coisa, gente. Não é brincadeira, não. Assina isso. Vale a pena. Divide aí em 10, 20 primos. Já está fazendo propaganda do site. Não é? Mas é bom, né? Muito legal mesmo. É legal para vocês saberem. Mas então tá bom, Alexandre, a gente está com um pouquinho de tempo. Vamos ver do Alexandre Penteado. Quais são as suas expectativas, Alexandre? Olha, eu tenho visto que nos últimos 2 anos, né, a divulgação da cultura luxemburguesa no Brasil
está realmente se expandindo, desde o nosso embaixador, o Carlo Krieger, né, promovendo e dando total suporte a vários planos culturais. A nossa Andréa Viana, lá de Curitiba, a nossa consuleza honorária agora, também ela tem um grupo cultural, né, folclórico, quer dizer, não é simplesmente representação da cultura, mas sim a divulgação da cultura luxemburguesa. Então, aqui no Canadá, não há muitos luxemburgueses. Até uma coisa muito engraçada, eu fui no banco esses dias e estava comprando euros para a viagem, e a mulher, simplesmente, ela me perguntou, para que você quer euros, né? Assim, super simpática. Eu falei, porque estou indo para Luxemburgo. Ela falou, você é luxemburguês, né? Eu falei, sou. Ela falou, nunca na minha vida eu falei com luxemburguês. E aí, 3 caixas pararam e falaram, nós também não, né? Então, eu me mantenho em contato com a nossa cultura via Brasil, via os primos, lendo, né? Tem vários amigos lá na Europa que me mantêm informado e é isso. O que eu tenho planos é de aprender o máximo que eu puder sobre a cultura e passar isso, né? Para os amigos, para a família, para a comunidade em geral. Joia. E Joel, você? Bem, primeiramente concluir esse resgate, que falta ainda a segunda fase. Felizmente, agora o prazo foi prorrogado até 2021. Né? Então, pretendemos ir em comboio na família no próximo ano até Luxemburgo. Ótimo. Importante também comentar que todo esse convencimento que nós fizemos aí com os membros da família também envolveu essa questão do DNA que o Kramer citou, porque assim como você se espelha no passado, você olha para o futuro, e o DNA é fundamental quando a gente olha em tempos de pandemia, aí, questão de saúde, né? Mais do que nunca é importante a gente olhar para isso. E foi muito boa a dica do Kramer aí em relação ao exame. Nós não fizemos ainda, mas está na lista. E eu vejo também que são portas que talvez eu não venha aproveitar muito, mas são portas que são abertas ou reabertas aos nossos descendentes. Isso, eles serão os grandes beneficiados e nós não sabemos. E isso foi um dos motivos de convencimento, porque às vezes a pessoa diz, eu não quero, eu não... Eu falei, olha, para analisar. Lá na frente, talvez seu filho, seu neto vai te questionar, por que você não fez? Então, muita gente se convenceu e depois acabou olhando por outro lado também e atendendo o nosso anseio. E, para finalizar, é importante uma outra questão que foi trazida pelo Romário Schmidt em algumas conversas que eu tive com ele me ajudou muito. E tem relação com os registros que o Kramer falou, porque o Family Search foi importante? É importante? Mas muitos registros, eles são únicos ainda no túmulo, no cemitério. Muita gente conseguiu prova material indo lá no cemitério e fotografando o túmulo. E, infelizmente, e aqui um alerta para as famílias, o Romário Schmidt é um pesquisador da família Schmidt e ele se deparou com situações lamentáveis quando a gente fala em patrimônio cultural. A gente tem que ter esse alerta. Ele encontrou cemitérios abandonados, história de um cemitério que as lápides foram jogadas no fundo de um lago, outros bem cuidados, às vezes de âmbito particular. Então, é uma atenção que eu levo ao conhecimento de todos, já que também temos aqui uma associação, a própria, as duas, não sei se a Andrea também está presente, as duas consulezas honorárias, para que a gente também observe esse lado, que existe um arquivo histórico aí que precisa ser preservado. E eu espero que agora isso aconteça também com todas essas movimentações que estão ocorrendo. Da Celux já estamos trabalhando para isso. Né? Foi o nosso primeiro passo, assim.
É isso aí. E Segue passar meu a parceiro cultura, de né? bancada. É isso aí. Contigo. Pessoal, olha, a gente acabou, assim, o assunto tá tão bacana, né? Tão gostoso e é tão envolvente a gente falar de origem, cultura, identidade, né? A gente sempre quer saber mais um pouquinho. Né? É bom porque a gente sabe que a audiência tá legal, então já fica para uns próximos eventos, né, Sil? Aqui. E a gente, pessoal, assim, primeiramente a gente queria agradecer demais, assim, sabe, todos vocês aí que estão conectados, fazendo perguntas, né? O pessoal, assim, a gente vai disponibilizar também esse vídeo, né? Agradecer o Alexandre Penteado aí pela história, o Alexandre Kremer, né? E também pela história. Também o colega Esser, né? Aí a gente também acho que isso é muito rico, né? E vocês poderem, eu tenho certeza, assim, com isso, cada um poder falar um pouquinho da sua história, né? Joel falando aí essa questão, por exemplo, que contou bem, né? Como é que é essa questão de passar para frente, né? Esse legado, essas possibilidades. E eu acho que eu tenho certeza, assim, que o intuito é cada um passando um pouquinho da sua história, motiva, às vezes, quem está em casa, né? Buscar um pouquinho da sua cidadania. A gente aqui, uma das pessoas comentaram, era uma pessoa falando que ela é de origem italiana, né? E ela agora ficou motivada, interesse de procurar também sobre a identidade dela, assim, e isso é muito legal. Né? Então, agradecer primeiramente aí todo mundo que está assistindo a gente, vocês, né, 3 aí que participar, Silvana, né, companheirona aí de sempre da Celux, né? E aí também, aproveitando, pessoal, a gente agora está com uma série de lives, né? A ideia é a gente fazer uma vez por semana, então a gente vai sempre procurar trazer assuntos assim bem bacanas, né? A gente quer sair um pouco dessa questão desse monte de live que a gente vê que tem aí na internet. Já assim, a gente quer passar uma coisa aí que realmente traga interesse público, que possa falar um pouco mais sobre as nossas origens, né? A gente já tem aí algumas lives aí programadas para a gente falar um pouquinho sobre comércio, sobre quem quer empreender em Luxemburgo, com o Felipe Diniz, lá, que é o adido comercial do Ministério da Economia e do Comércio e da Economia do Grão-Ducado, lá na Embaixada em Brasília, né, de Luxemburgo. A gente tem também a parte de idiomas, né, assim, no dia 27, a Silvana, que é a vice-presidente da Celux e a coordenadora-chefe, mora aí da parte de idiomas, né, como ninguém, maestrina nesse assunto aí de idiomas. A gente tem também a Karine, que deu uma repercussão bem interessante quando a gente falou sobre o Dia Nacional de Luxemburgo, né, essa parte de Workaway, né, que a gente tem, assim, a gente está programando. Então a gente, né, claro, como tudo online, todo mundo, mesmo nessa busca do novo normal, na quarentena, todo mundo aí com a sua rotina, realidade, às vezes a gente adapta um pouquinho, muda o dia, mas a gente quer ter um compromisso aí com a comunidade inteira de semanalmente a gente trazer uma pauta bacana para vocês. E é isso. A gente vai pedir para o pessoal fazer a inscrição no canal, que ativa o sininho e já sabe das próximas lives. A gente vai ter a live do idiomas, como você falou, vamos falar de entrevistas em francês, bem legal. Aí. Preparar o pessoal que vai mudar para fazer entrevista em francês. Ah, legal. E sabe, a Silvana é que é a nossa coisa, eu falei para a Silvana, eu tô fazendo aula de luxemburguês já com uma professora direto lá, já tive 4 aulas, assim, bem bacana, viu? Uma língua, assim, muito rica, muito prazeroso aprender. Bom, gente, muito obrigada pela participação de todos, o Alexandre lá do Canadá, o Kramer, o Joel, obrigada pela participação de vocês. Deixo aqui meu convite para as outras famílias que queiram participar das próximas lives. Pode escrever para a gente no aceluxpr@gmail.com, através das redes sociais, o WhatsApp, né? E vamos nos achando, né? Vamos achando os nossos primos e vamos conversando. Isso aí, se inscreva no nosso canal, né? Tá aqui embaixo. A gente sempre vai colocar bastante coisa interessante. Joia, então, gente, obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, gente.